Graça, paz e as misericórdias do Senhor estejam sobre a tua vida, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, glória, louvor e adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Antes de entrar na meditação da palavra do Senhor, vou deixar o meu pedido, o meu recado. Não se esqueça, deixe o seu like, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O nosso intuito, o nosso objetivo, saquear o inferno. Levar as almas ao conhecimento da palavra de Deus. Dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, transforma e ainda nos leva para morar com Ele no céu. Amém? Esse é o intuito. Fazer conhecidos o Evangelho da Salvação. Agora vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Esther, capítulo 7, versículo 1 a seguir, que diz assim: Vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther, disse outra vez o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará? Qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graças aos teus olhos, se bem parecer, rei, desse-me minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, e eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse e onde está esse cujo coração instigou a assim fazer? E disse Esther: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Ramã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Ramã. Então disse Arbona, um dos camareiros que servia diante do rei: Eis que também a forca de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: Enforcai-o nela. E enforcaram, pois, a Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja a palavra do Senhor. O livro de Esther, ele nos traz o entendimento da onisciência, da onipresença e onipotência do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Porque ele vem descrevendo a história dessa família, dessa mulher, dessa moça, desde o princípio, antes mesmo dela nascer, a situação que seu povo enfrentou, aonde ela estava, aonde ela nasceu e foi criada, por quem, por quê. Porque Esther é Hadassah, sobrinha de Mardoqueu, uma jovem que perdeu seus pais e agora está sendo criada e ensinada pelo seu primo mais velho, que optou por cuidar dela, por ficar com ela, por ser pai dela nessa jornada. Ela não tinha nada, ela era órfã, mas pelas misericórdias de Deus ela estava viva e Deus levantou alguém para cuidar dela nessa situação.
Os anos passaram e eu posso conjecturar que, como toda moça, como toda mulher, sonhava em ter um casamento, em ter uma família, em poder dar continuidade à genealogia dos seus pais, que eram mortos, em honrar aquele que se dedicou a cuidar dela, mas em um determinado dia, um determinado momento, ela é simplesmente arrancada da sua casa e levada para o palácio para ser preparada para ser apresentada ao rei. Porque o rei havia destituído a sua rainha e alguém lhe incentivou a trazer as moças virgens e bonitas, de boa aparência, que existiam naquela localidade, para que ele escolhesse uma como rainha. As moças eram tratadas, eram ali ensinadas, eram trabalhadas durante um ano. Quando estavam prontas, eram levadas diante dele. Se ele não escolhesse, aquela moça saía do seu quarto e ia para a casa das concubinas. Esse estava sendo a trajetória de todas aquelas que foram arrancadas das suas famílias, dos seus lugares, dos seus lares e apresentadas ao rei, por livre opressão. Elas não pediram, elas não desejaram, elas simplesmente foram impostas a essa situação. E Esther estava no meio dessas jovens, até que chegou o dia em que Esther foi apresentada. Mas na vida de Esther havia um diferencial. Todos que tinham acesso a ela a respeitavam. Todos que a conheciam a admiravam por conta da sua postura, do seu caráter. E quando ela é levada da casa do seu primo Mardoqueu e colocada dentro da casa das mulheres para ser cuidada, para ser tratada, para ser apresentada ao rei, ela achou graças àquele que cuidava das mulheres. E o que ele fez? Ele colocou ela no melhor lugar, colocou para ela 7 moças honradas para estarem com ela, por conta de que ele se agradara dela. E ali ela passou um ano num tratamento para que fosse apresentada ao rei. E no dia em que ela é colocada diante do rei, o rei a admira, a respeita e a escolhe como rainha. E Esther convive e vive ali dentro do palácio como rainha por 5 anos, até que o inimigo se levanta. E o inimigo se levanta através da vida de um homem chamado Ramã, que se torna o braço direito do rei Assuero. E esse homem, ele tinha um desejo maligno em seu coração: destruir aquele povo que ele odiava, ao povo de Deus, ao povo israelita, aos judeus que moravam nas províncias, nas aldeias, nas cidades, nos palácios do rei Assuero. Os povos que ficaram dos restantes, dos exilados, que não quiseram voltar para Jerusalém. A missão de Ramã era matar. A vontade e o desejo dele era destruir o povo de Deus. E ele intenta, ele planeja e ele alcança. Porque o rei lhe dá o anel, que ele sela um decreto que não pode ser revogado. E isso nos conta essa história, que quando Esther ouve dizer que o seu primo Mardoqueu está desesperado, vestido de pano de saco, com cinza sobre a cabeça, clamando com amargura de alma no meio da praça, ela, sem entender o que está acontecendo, ela manda roupas para que ele se vista e venha, mas ele não vem, ele não tira o pano de saco, e ele manda contar para ela tudo que está determinado contra o povo de Deus, tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer para aqueles que são da linhagem dos judeus. E ela faz um pedido para ela, que ela vá diante do rei e interceda. Só que ela manda avisar para Mardoqueu, fala: olha, deixa eu te explicar, já tem 30 dias que o rei não me manda chamar. E todos têm o conhecimento de que se alguém
se coloca diante do rei sem ser convocado, a sentença é a morte. Se eu for lá sem ele me chamar, ele vai me matar. Pode ser que eu morra, mas Mardoqueu a lembra quem ela é, da onde ela saiu, e que se ela estava naquele lugar, possivelmente foi um propósito de Deus. E aí ela desperta e a ordena para Mardoqueu a juntar todos os judeus que estivessem dentro da cidade para fazer um jejum por ela, para que o que ela iria fazer tivesse êxito, que ela e suas servas, aquelas que estavam com ela, iriam também jejuar durante 3 dias. Ninguém beberia água nem comeria nada, mas iriam clamar ao Senhor pela vida dela, para que ela alcançasse benevolência do rei e pudesse conversar com o rei. E isso sucedeu. Quando ela se apresenta diante do rei, o rei estende o cetro para ela e ali Deus lhe dá a estratégia. Ela chama o rei e Haamã para um banquete. Eles vêm, come, bebe, festeja, se alegra e ela não fala nada. E o rei pergunta para ela o que é que ela quer. Ela fala, olha, por hoje não, vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou tornar a fazer um outro banquete e eu convido você e Haamã para estarem aqui. Por quê? Porque ela precisava preparar o coração do rei para receber as suas palavras, para entender o que estava acontecendo e para interceder por ela e pelo seu povo. E assim sucede. Haamã, ali na obstinação de destruir judeus, de destruir Mardoqueu, ele continua maquinando o mal contra o povo de Deus, achando que ele está no auge, que o que ele fez vai ter sucesso e sem se arrepender. Mardoqueu e Esther orando a Deus e buscando a direção do Espírito para poder interceder pelo povo, pelas famílias, pelos homens, pelas mulheres, pelas crianças. Dia seguinte chega, Haamã é trazido até a presença da rainha e antes que ele se embriague e antes que o banquete tomasse uma proporção desmedida, Deus lhe dá a estratégia do como falar. Porque o rei lhe faz a mesma pergunta que no dia anterior e ela, ali, cheia da sabedoria de Deus, clama por sua vida e diz ao rei que o desejo do seu coração é salvar o seu povo, que foi entregue para ser morto, para ser destruído, sem causa, sem razão. E ali começa o livramento do Senhor através da vida dela. Confesso a você que muitas das vezes, quando eu lia esse texto, eu me perguntava, né, por que na hora que eles chegaram da primeira vez, ela não já foi falando, ela já não foi clamando, ela já não foi pedindo? Por que ela deixou? E quando a gente vai amadurecendo, quando a gente vai aprendendo as coisas da vida, aí você vai tendo o conhecimento e o entendimento de entender que a sabedoria é o que tem que prevalecer na nossa vida. Se ela chega afobada, já pondo em pratos o seu desespero pela sua vida, talvez a ênfase de buscar por ela e pelo povo sairia pela culatra. Ela primeiro prepara o terreno, ela primeiro vê como está a situação, para depois, com calma, guiada pelo Espírito Santo, ela clamar, ela pedir pela sua vida, ela pedir pela sua casa, ela pedir pela sua família, ela pedir pelo seu povo. E ali Deus vai lhe dando ali a honra e a vitória naquilo que ela tem proposto no seu coração. E quando você estuda, quando você compreende o que sucedeu nessa história,
é que Deus, desde o princípio, ele sabia o que iria acontecer. Deus permitiu tudo o que aconteceu. E Deus deu livramento no tempo oportuno. O Senhor abriu as portas, o Senhor moveu o coração do rei, o Senhor trabalhou o coração de Mardoqueu para que desse aos judeus condições de se defenderem, condições de lutarem pelas suas vidas. Porque antes eles não tinham. Eles não tinham sequer o direito de se defender. Eles simplesmente seriam mortos. E aí, a partir do momento em que a rainha Esther intercede e Mardoqueu faz o decreto de que os judeus estão liberados a se defenderem, Deus, agindo na vida dos próprios judeus, dá a eles o livramento daqueles que se levantaram contra a vida deles. E permitiu que eles soubessem quem era amigo e quem era inimigo, quem estava com eles e quem estava contra eles. E o Senhor lhes deu vitória. A batalha aconteceu. Perdas, lutas, mortes aconteceram por conta desse decreto que foi assinado anteriormente para a destruição da nação do povo de Deus. Porém, contudo, no tempo certo, no momento certo, da forma correta, o Senhor deu livramento e mudou a história dos judeus e envergonhou os seus inimigos, porque eles pereceram, eles foram destruídos. Quando eu digo que nós vemos a onisciência do Senhor, é porque desde o princípio Deus já sabia quando Mardoqueu é arrancado juntamente com a sua família de dentro de Judá, tirado das suas terras, levado para a Babilônia, transportados da Babilônia para Suzã, porque os caldeus perderam a batalha para os persas e para os medos. Porém, contudo, os judeus que foram libertados puderam, a maioria, voltar para Jerusalém através do rei Dário, do rei Ciro, e reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo e reconstruir as muralhas. Porém, alguns dos judeus permaneceram, porque estavam vivendo uma vida confortável, já tinham se estabelecido e a vida suas estava tranquila. Mas na vida de todo homem, de toda mulher de Deus, sempre vai ter problemas, sempre vai ter batalha, sempre vai ter luta. Quando nós estudamos esses fatos e vemos essas histórias, é isso que o Senhor nos mostra, que o inimigo ele não descansa enquanto ele não procurar fazer mal àqueles que amam o Senhor. E ele está sempre buscando caminhos para nos derrubar, para nos destruir, para nos matar. Mas nós temos que estar sempre atentos, sermos sempre dependentes do Senhor, buscar a presença do Senhor, caminhar na presença do Senhor. Não deixar que as frustrações nos roubem a paz, não deixar que as guerras nos tirem a força, não deixar que o momento nos roube a esperança, mas sempre confiarmos no Deus Todo-Poderoso, no Altíssimo. Não é a circunstância que pode nos tirar da presença do Senhor, não é o momento que pode nos tirar da presença do Senhor, porque tudo coopera para o bem daqueles que o amam, daqueles que o buscam, e é nessa confiança que nós temos que andar, que independente da situação, independente do momento, independente da luta, independente da batalha, o Senhor é conosco. Ele permite, mas Ele também dá o livramento. Ele permite, mas Ele também abre as portas. Ele permite o ataque, a afronta, mas Ele também nos honra e nos dá vitória quando permanecemos fiéis à sua palavra, confiados na sua presença e crendo no seu poder. O Senhor nos dá a vitória. Nunca Ele vai fazer exatamente o que eu quero, mas tudo que Deus vai fazer é perfeito. O Senhor sabe todas as coisas e Ele tem todo o poder. Então, quando eu confio no Senhor, quando eu me posiciono no Senhor, Ele dá a estratégia, Ele nos mostra o momento correto e Ele nos dá a sabedoria e o entendimento para podermos perseverar e continuar de fé em fé, de glória em glória. Essa história que aconteceu com Esther, com Mardoqueu, com o povo judeu, nos mostra que o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. E o Senhor é poderoso, querido.
para fazer muito mais além do que você tem pedido. Volte seus olhos aos céus. Confia na sua promessa, na sua palavra. Se Ele disse que vai mudar a sua história, confia nele. A sua história jamais será a mesma. Não é fazendo o que você quer que você vai alcançar o diferencial, mas é obedecendo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que você vai ver a sua vida mudar, a sua família mudar, a sua história mudar. E creia que Deus é galardoador daqueles que o amam e daqueles que o buscam. O Senhor é contigo e Ele é fiel para fazer na tua vida muito mais. Creia nisso, creia nas suas promessas, creia na sua presença, creia no seu poder e tenha paz. Descansa no Senhor, aquieta a sua alma e espera por Ele. Amém? Fica na graça, fica na paz. Não esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar, porque o Senhor é fiel.